Olá! Este é o terceiro vídeo do curso Visualização de Dados em Python. Hoje eu vou ensinar para você como adicionar um segundo eixo no seu gráfico, utilizando a biblioteca Matplotlib. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e contribua, dando seu like aqui no vídeo. Vamos então começar! Bom, o objetivo desta aula é ensinar a você como gerar um gráfico de dispersão que contenha duas séries de dados e cada série terá um eixo Y correspondente. Eu vou ter, na verdade, a presença de um eixo de ordenadas secundário. Se você caiu de paraquedas nesta aula, eu recomendo que você assista antes as duas aulas deste curso de visualização de dados em Python, no qual a primeira eu ensino como gerar um gráfico de dispersão e na segunda aula eu ensino como adicionar uma segunda série de dados neste mesmo gráfico. Os links estão sendo mostrados aqui no vídeo e também na descrição. Vamos então começar. Como primeiro passo, a gente precisa fazer a importação das bibliotecas. Vamos importar a biblioteca NumPy, SNP, e a biblioteca matplotlib.pyplot/splt. Depois, a gente precisa agora gerar os dados para colocar no gráfico, certo? As duas séries vão compartilhar os mesmos valores no eixo X. Então, eu vou criar aqui um vetor X através do comando np-arrange, onde ele vai começar do valor 0 e vai terminar em 120 e vai andar de 5 em 5. Lembrando que esse 125 é o limite superior, onde ele acaba não sendo incluído como elemento do vetor. Tá? Então, eu vou imprimir aqui o X para a gente visualizar. Então, ele começa do 0 e ele termina em 120 e os elementos vão sendo espaçados de 5 em 5. Agora, eu vou gerar os valores do primeiro vetor, né, do y1, que vão ser valores randômicos, tá? Então, np random.uniform, no qual eu vou colocar o valor de menos 10 a 2, e ele vai ter a dimensão do vetor x. E eu vou gerar também o segundo vetor y2, que vai ser referente à minha segunda série de dados, no qual ele vai variar no range de 0 a 20 e também vai ter a dimensão de x. Bom, tendo já criado os vetores para a gente colocar no gráfico, vamos agora criar o frame do nosso gráfico. Então, a gente vai fazer figure,ax igual plt.subplots. Quando eu faço isso, você pode ver que a gente cria esse frame aqui. Agora eu vou criar o título do eixo X e desse primeiro eixo aqui que eu vou colocar referente aos dados de Y1. Então, vai ser ax.setXLabel, entre parênteses, eu vou e coloco o X. E ax.setYLabel, aí eu coloco o valor y1. Vou colocar aqui PLT show. Então, a gente pode ver que a gente já criou aqui o título do primeiro eixo y e a gente vai agora gerar o segundo eixo do y. Como eu disse no início, né, o vetor, as coordenadas aqui y2, elas vão fazer par também, né, com os valores de x. Então, y1 e y2, né, as séries de dados vão compartilhar o mesmo eixo x. Quando isso ocorre, a gente pode usar o seguinte comando aqui. ax2, que vai ser referente
aos dados da segunda série, né? Os dados que eu vou plotar em relação ao eixo secundário, vai ser igual a x.twin x. Então, isso aqui é relativo a compartilhar o mesmo eixo x. E com isso ele cria automaticamente aqui o nosso eixo secundário. Agora eu vou colocar um nome também, um título para esse eixo, que vai ser o y2. Então vai ser ax2.set underline y-label, que vai ser y2. Prontinho. Vamos agora inserir, né, os nossos dados neste gráfico. Então, eu vou inserir os dados aqui que eu vou plotar em relação ao eixo principal. Vai ser ax.plot, os dados de x e y1. E em relação ao eixo secundário, eu vou escrever ax2.plot x em relação y2. Pronto, os dados foram plotados. Como eu não especifiquei nada em relação a esses plots, ele acabou dando default, que é uma linha contínua azul. Eu vou mudar aqui as cores, tá? Então, eu mostrei já no segundo vídeo do curso como a gente define as cores. Então, vou colocar aqui color tomato. E aqui, opa, aqui não, aqui color. Vou colocar Royal Blue. Então, com isso eu consigo alterar as cores das séries, tá? E se eu quiser especificar agora, por exemplo, o tipo de marcador, né? Não só eu vou colocar os marcadores conectados com linhas tracejadas, por exemplo. Então, eu venho aqui e coloco o marker. Vou colocar que vai ser o círculo e eu coloco o tamanho do marcador agora, que é o marker size igual a 8. E o line style, que eu vou dizer que é uma linha pontilhada. Então, a gente coloca assim. E eu vou definir de modo semelhante aqui para a segunda série de dados. Então, vou colocar aqui o meu marcador vai ser um quadrado square, vou colocar o mesmo tamanho, e ele vai ser uma linha contínua e ponto. Ah, sim, ele deu problema porque esse daqui tem que ser entre texto, né? Como se fosse texto. Opa. Assim. Aqui também. Prontinho. Agora, né, eles estão bem embaralhados. Aqui, na verdade, a gente pode alterar a escala desses eixos. Então, vou alterar aqui a escala desse eixo aqui, que eu vou colocar ele indo de menos 10 até 10. Então, vamos lá, vai ser ax.set underline y-lim. Então, vou botar para ele de menos 10 até 10. E esse outro gráfico aqui, eu vou colocar para ele ir de menos 5 a 20. Então, vai ser ax2.set y-lim de menos 5 a 20. Assim, eles ficam um pouco mais separados. A gente pode colocar melhor aqui. Eu vou colocar ele de menos 10, que aí ele fica mais em cima. Então, o azul aqui é em relação ao y2 e os dados em vermelho eles são em relação ao y1. A gente pode também alterar o tamanho desse gráfico. Ele está um pouco exprimido, ele está no tamanho default dele. Vamos aumentar um pouco o tamanho aqui do gráfico. Então, dentro aqui do parênteses do subplot, eu escrevo figure size igual. Vou colocar aqui 12,6.
Então, ele ficou assim. Então, o 12 aqui em relação ao comprimento e o 6 em relação à altura. Outra coisa que eu posso fazer, que eu também já mostrei em vídeo anterior, é a gente aumentar a fonte aqui utilizada tanto nos números, né, quanto nos títulos dos eixos, o valor default. Então, eu vou criar uma célula aqui em cima e eu vou escrever este comando. PLT rc params.update, entre aspas, eu escrevo font.size, 2.16. Quando eu faço isso, agora todo gráfico ele vai ter esse tamanho 16 como default, tá? Então já dá para notar aqui que o tamanho tanto dos números quanto do título, né, dos eixos, ficou maior. Bom, tem uma outra modificação que a gente consegue fazer nesse gráfico que fica bem legal, que é, por exemplo, essa série de dados que é vermelha, ela se refere ao eixo Y1. Então, eu posso colorir esse eixo Y1 com a mesma cor dessa série. E, de forma semelhante, eu posso fazer aqui em relação ao Y2. Então, para fazer isso, a gente vai escrever aqui color1 igual a tomato. Então, aqui eu coloco color1. Eu defino isso antes aqui do setYLabel. Eu coloco aqui também o segundo argumento como color1. Quando eu faço isso aqui, ele vai mudar a cor do título do Y1. Ele vai colocar com a cor de tomate. Então, rodando aqui, tá vendo? Agora, para eu mudar a cor dos números do eixo, eu preciso criar aqui, escrever um novo comando, tá? Então, eu venho aqui, coloco ax.tick_params, abro parênteses, e eu escrevo axis equal y, vírgula, eu coloco label color igual a color1. Quando eu faço isso, aí ele altera também a cor aqui dos números também para a mesma cor da série dos dados. Agora vamos repetir o procedimento para a série 2, que é do Y2. Então, eu venho aqui, vou copiar esse Royal Blue. Então, color2 igual a Royal Blue. Color igual a color2. Color2. E aqui eu venho e copio esse comando aqui. E eu mudo, ao invés de ser AX, eu coloco AX2, label color2. Prontinho. Então, agora a gente está com o nosso plot aqui quase pronto. O que está faltando agora é a gente salvar este gráfico, né? Então, vamos colocar o comando aqui para exportar esse gráfico na extensão que você quiser, tá? Eu vou exportar aqui no PNG. Então, plt.save figure. Aí eu vou colocar um nome aqui para este gráfico. Eu vou falar que ele é gráfico.png. Vou salvar com a resolução de 600 dpi. Estou rodando. Agora vamos ver como este gráfico ficou. Então, aqui já está o nosso gráfico salvo, com uma resolução muito boa. Bom, com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida no comentário que eu respondo. Até a próxima aula.